Fala, realeza! Tudo bem com você? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vlog de rotina aqui no canal. E no vlog de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a minha nova organização de leitura. Há algum tempo eu tenho percebido, sabe, a necessidade de adotar uma nova organização de leitura. Há mais ou menos uns 6 anos eu utilizo o aplicativo Scoob para fazer o registro das minhas leituras. Inclusive eu recomendo muito esse aplicativo. O Scoob é uma espécie de estante virtual onde você pode adicionar os livros que você está lendo agora, os livros que você já leu e até mesmo os livros que você deseja ler. Na plataforma do Scoob você encontra os livros que você está lendo ou mesmo que deseja ler e você pode adicioná-los na sua estante e à medida em que você for lendo eles, né, você pode registrar o seu progresso de leitura, sua opinião, registrar resenha e tudo mais. Há 6 anos, mais ou menos, eu acho que eu comecei a usar em 2015, 2016, eu faço uso do Scoob, mas agora eu tenho percebido a necessidade de fazer um registro mais profundo daquilo que eu tenho lido, sabe? Não só para manter esse controle, eu gosto de registrar aquilo que eu tenho lido, porque me ajuda a ter em mente o que eu estou lendo, quais livros eu estou lendo, a perceber também a minha frequência de leitura, o tipo de conteúdo que eu tenho consumido. Mas para além disso, para além dessa organização básica que eu já faço uso há mais de 6 anos, eu tenho percebido a necessidade de começar a registrar aquilo que eu tenho lido, sabe? Muitos dos livros que eu tenho consumido ultimamente não são apenas de ficção. Eu tenho consumido muitos livros sobre estudo bíblico, né, sobre temas bíblicos. Eu tenho consumido também muitos livros sobre vida cristã, sobre comportamento, livros que me ajudam a estudar a Bíblia ou que falam sobre temas específicos que chamam a minha atenção, né, como identidade, vida devocional e tudo mais. E são livros mais densos, né, que sempre me ensinam muita coisa. Então, eu tenho tido necessidade, sabe, de fazer notas e fazer anotações a respeito desses conteúdos para que eu possa revisitá-los, né, para usar, se eu quiser relembrar algo que eu aprendi, ou mesmo para poder consultar para produzir conteúdo, né? Eu leio muitos livros para escrever os meus livros, eu leio muitos livros para produzir conteúdos, para compartilhar aqui com vocês. Sempre que eu aprendo algo novo, eu trago para cá, eu gosto de partilhar com outras pessoas aquilo que eu vou aprendendo, não só porque eu sinto um chamado de Deus para mim fazer isso, mas porque isso me ajuda ainda mais a assimilar aquilo que eu aprendi e a praticar, sabe? Inclusive, essa é uma técnica muito boa para te ajudar a não esquecer aquilo que você aprendeu, compartilhar com outras pessoas. Quando nós lemos um livro e nós compartilhamos o que nós aprendemos com outras pessoas, nós temos mais facilidade de não esquecer aquilo que nós lemos. É claro que a gente sempre esquece alguma coisa ou outra, porque o nosso cérebro não foi feito para lembrar tudo aquilo que nós consumimos, tudo aquilo que nós aprendemos. Ele realmente elimina aquilo que ele julga que não é tão importante para você reter naquele momento. Mas essa troca é muito boa porque te ajuda a fixar aquilo que você leu, aquilo que você consumiu, e eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho prazer de compartilhar com outras pessoas aquilo que eu li e aquilo que eu aprendi. E eu tenho sentido, sabe, uma necessidade de fazer um registro maior para que eu possa não perder esse conhecimento que às vezes acaba passando. Eu já costumo fazer esse registro nos próprios livros ou nos e-books que eu leio. Inclusive, essa é uma das ferramentas do Kindle que eu curto demais, porque no Kindle você pode fazer a marcação de trechos que chamaram sua atenção e fazer notas, né? Você pode anotar o que você aprendeu com aquele trecho e depois você pode exportar aquelas notas, né, as suas marcações em PDF e se enviar por e-mail, o que permite ficar muito mais fácil você consultar aquelas notas, aquelas marcações depois. É algo que eu utilizo bastante. Mas para além disso, eu quero um espaço onde eu possa registrar essas notas, onde eu possa fazer minhas próprias anotações, os meus resumos, e que seja um lugar onde eu não perca, sabe? Porque, por exemplo, eu utilizo o Scoob, mas lá eu não gosto muito de ficar fazendo resenhas, nem fazer muitos comentários, porque eu sinto que é uma rede que em algum momento eu posso acabar perdendo o acesso. Eu não sei até quando o Scoob vai ficar vivo para eu ter acesso a essa estante virtual. Então eu quero ter um outro espaço que eu vou poder ter acesso com mais facilidade, que eu vou poder imprimir depois se eu quiser aquelas notas, que eu vou poder exportar aquelas notas com mais facilidade.
Então, há algum tempo eu tenho estado de olho em como fazer essa nova organização para eu poder manter o controle e também ter esse espaço, sabe, para anotações, para fazer resumos e também para anotar os meus pensamentos a respeito daquilo que a gente lê, né? É muito importante, nós estamos numa geração que consome muito, né? Que consome densa, assim, nós temos acesso a muito conteúdo, então a gente acaba consumindo muita coisa. E a gente consome tanto que é fácil a gente consumir de maneira passiva, sem parar para analisar, refletir, questionar aquilo que nós estamos consumindo. E eu estou um pouco cansada disso, eu tenho sentido mais necessidade de ter um pensamento mais crítico a respeito daquilo que eu consumo, de ter mais tempo, sabe, para analisar aquilo que eu consumo. E uma das minhas maneiras de registrar aquilo que eu aprendi e até mesmo de parar para pensar no que eu aprendi, sabe, é através da escrita. Eu gosto de escrever aquilo que eu aprendo, gosto de produzir textos a respeito daquilo que eu vou aprendendo, então eu queria um espaço onde eu pudesse fazer isso. E eu encontrei esse espaço há algum tempo, mas eu ainda não tinha separado o tempo para fazer essa organização. E agora, finalmente, eu vou fazer isso. Uma das minhas metas para essa semana, vou aproveitar que tem um feriado aí bem no meio da semana, é sentar para fazer essa organização, começar a registrar. Eu não vou conseguir registrar tudo que eu já li, porque é impossível, mas eu vou registrar pelo menos a partir desse ano. Vou começar a registrar as minhas leituras lá de janeiro até agora, e aí a partir de então eu vou fazer os meus novos registros. Não vou voltar desde 2012, 2011, 2009 que eu comecei a ler. É impossível fazer o registro desde lá, né? Então eu vou começar o registro a partir de 2021 e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa organização, do template que eu escolhi, da ferramenta que eu escolhi para fazer essa organização e de como está sendo esse processo, e depois, mais para frente, compartilho também os resultados dessa nova organização com vocês. Bom, a ferramenta que eu escolhi para fazer essa organização é um template da Pan Gonçalves, que ela criou para a gente usar justamente para registrar o nosso hábito de leitura lá no Notion, né? O Notion é um aplicativo de organização que você pode baixar no seu celular, no seu tablet, você pode usar de maneira gratuita ou paga, e lá a gente vai criando templates, sabe, de organização. Dá para criar template para tudo, para você organizar seus estudos, sua rotina no dia a dia, sua rotina no ministério, enfim, você pode criar templates personalizáveis para tudo que você quiser. É uma agenda digital em que você pode registrar qualquer coisa. Inclusive, é uma agenda que eu utilizo muito para fazer o registro da minha produção de conteúdo para o Princesas Adoradoras. Eu utilizo o Notion desde 2020, se eu não me engano. Tenho usado principalmente para essa organização do Princesas Adoradoras. Para minha organização diária, do meu dia a dia, das minhas tarefas diárias, eu prefiro utilizar um planner, gosto de fazer esse registro manual. Mas para o Princesas Adoradoras, que exige às vezes uma troca de dias para produzir alguma coisa ou outra, ou que exige o registro, né, dos roteiros e é mais longo, eu prefiro utilizar o Notion, porque eu posso registrar lá, posso mover de um dia para o outro sem nenhum problema, assim, com um cliquezinho. Então fica muito mais fácil, mais fluido. Então eu gosto muito de utilizar para o Princesas Adoradoras. E eu vou usar, então, um template justamente lá no Notion para fazer o registro das minhas leituras, o controle também para registrar as minhas impressões, o que eu aprendi e fazer textinhos a respeito daquilo que eu li. E esse template que eu vou utilizar, ele foi feito pela Pan Gonçalves. A Pan é uma booktuber, né, que fala sobre literatura, que nos incentiva a construir o hábito da leitura. Eu acompanho a Pan desde 2015 e no início do ano ela criou um template e ela vendeu esse template para fazer a organização de leitura. Eu comprei desde o lançamento lá em abril, mas eu confesso que eu ainda não parei para sentar e mexer nele. Desde que eu comprei, eu vi, abri, achei muito legal, a ideia é muito intuitiva, o template é muito bonito também, muito fácil de mexer, bem organizadinho, mas eu ainda não tinha criado coragem para sentar e organizar toda a minha estante nele, né? Mas dessa vez eu decidi que eu preciso fazer isso, porque como eu compartilhei com vocês, eu tenho percebido essa necessidade de registrar, anotar aquilo que eu tenho lido, vai me ajudar inclusive na produção de conteúdo, na hora de fazer as minhas resenhas aqui dos livros que eu leio, que eu compartilho com vocês, que eu sei que vocês gostam e eu gosto de compartilhar também. Então esse registro vai me ajudar até na minha produção, a manter aquilo que eu aprendi também, vai me ajudar em vários pontos positivos. Então uma das minhas metas essa semana é sentar no computador e organizar esse meu template com os registros das minhas leituras desse ano. Então fica comigo aqui nesse vlog, porque eu vou compartilhar um pouquinho dessa minha organização, mostrar pra vocês um pouquinho do template e depois compartilhar um pouquinho de como foi esse processo.
Bom, Realeza, já são quase 5 horas da tarde, já terminei as minhas tarefas de hoje, meu trabalho de hoje, então já estou livre e vou aproveitar para começar a organização aí das minhas leituras. Já estou com o Notion aberto aqui na versão web no computador e também com o Planner aberto. Como vocês podem ver, ele já veio preenchido, veio com algumas recomendações e preenchido também em algumas categorias para a gente poder entender o funcionamento do Planner, entender a estrutura dele. Eu já dei uma fuçadinha aqui, já entendi um pouquinho as coisas e agora eu vou começar a preencher com as minhas informações de leitura. Então, para isso eu vou abrir o meu aplicativo do Scooby também para eu trazer as informações de lá para as categorias aqui do Planner. Mas antes de começar a trazer as informações que já estão lá no Scooby, eu vou aproveitar para adicionar os livros que eu estou lendo essa semana. A leitura que eu comecei essa semana, o livro Mulheres da Palavra, esse livro aqui, vai ser o primeiro livro que eu vou inserir aqui. Vou ver se eu consigo inserir todas as leituras do ano, que já foram bastante, já foram mais de 32 leituras até agora. E aí eu vou inserir, inclusive eu tô gravando o vlog de leitura e de estudo desse livro aqui e vou compartilhar com vocês, provavelmente na semana que vem. Então vou começar a me organizar aqui e depois eu vou compartilhando com vocês um pouquinho desse processo. Boa tarde, Realeza! Quase 24 horas se passaram. Hoje é o finzinho dessa quarta-feira de feriado. Aliás, feliz Dia da Independência. Como vocês podem ver, eu já consegui inserir vários títulos aqui na minha estante. Primeiro eu coloquei o livro Mulheres da Palavra, né, que é o livro que eu estou lendo com mais afinco essa semana, que eu comecei a estudar. E depois dele eu comecei a inserir as minhas leituras desde lá de janeiro, já inseri bastante. No início eu achei que ia demorar bastante, menina, porque eu pensei, nossa, até eu inserir todas essas informações, né, deu aquela desanimada, mas eu fui insistindo e aí eu peguei o jeito e agora eu já tô até gostando de preencher aqui, tá sendo terapêutico também. Além de terapêutico, tá sendo bem nostálgico e gostoso também, porque como eu voltei nas leituras lá de janeiro, eu estou lembrando, né, de cada título que eu li e, consequentemente, ao lembrar das informações de cada livro, eu estou lembrando também da sensação da leitura, do que eu aprendi. Está sendo gostoso fazer essa viagem no tempo, mesmo que breve, né? É só até janeiro, até fevereiro, mas parece que já tem um tempão, né, que nós estamos já vivendo 2022. O ano está passando muito depressa, mas ao mesmo tempo parece que a gente já viveu tanta coisa, né? Será que só eu estou com essa sensação? Estou com essa sensação aqui. Tá sendo gostoso voltar a essas leituras, lembrar o que eu já li, o que eu já aprendi e tudo mais. Fala, Realeza! Hoje já é quinta-feira, dia 8 de setembro, pós-feriado, e eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, atualizar vocês aí nesse processo da minha organização. Eu aproveitei a terça e a quarta-feira, que era feriado, né, para registrar os livros, e no início eu achei que eu ia demorar muito, né, a fazer o registro de todas as minhas leituras. Como eu disse pra vocês, eu não peguei as leituras mais antigas, peguei só as leituras desse ano, né, as minhas metas de leitura para esse ano. E no início eu pensei, gente, eu vou ficar aqui eternamente fazendo esse registro, né? Mas eu fui pegando o jeitinho, né, de usar ali o template e, na verdade, eu fiz muito rápido. E aí eu fiz, claro, o registro básico dessas leituras, não fiquei inserindo comentários, notas sobre isso, como eu falei pra vocês. O meu objetivo é esse, né, ir anotando tudo que eu aprendi com as leituras e tal. Mas agora não dá pra eu ficar voltando em todas as leituras, pelo menos não agora nesse momento. Então eu fiz o registro básico de todas as leituras que eu fiz esse ano, né? Anotei, adicionei, inseri todas lá. Eu já comecei a usar para as leituras que eu tô fazendo atualmente. Essa semana eu estou lendo e estudando esse livro aqui, Mulheres da Palavra. Inclusive tô gravando o vlog de leitura para compartilhar com vocês.
e eu já estou fazendo o registro desse livro, o registro dos meus aprendizados, das minhas notas, das minhas reflexões lá no template. Eu comecei a leitura desse livro terça-feira, no mesmo dia que eu comecei o nosso vlog aqui, e aí eu já comecei a leitura, logo depois que eu comecei a leitura, eu comecei a usar o template, né? E aí eu já adicionei ele lá no meu template, já comecei a anotar as informações, as minhas notas, e tem sido muito bom, porque esse livro aqui, ele tem, além dos aprendizados ao decorrer de cada capítulo, ele é um livro que apresenta pra gente um método de estudo da Bíblia. Então ele traz nos capítulos vários questionamentos e vários exercícios pra gente começar a praticar aquilo que a autora propõe ao decorrer do livro. Então eu já tenho anotado tudo isso lá no Notion, já estou anotando os exercícios, as minhas reflexões, o que eu tenho aprendido em cada capítulo, e tem sido muito gostoso, porque tá me ajudando a parar para pensar, sabe, analisar aquilo que eu li, aquilo que eu tô consumindo aqui, e também colocar em prática aquilo que a autora me propõe. E colocar lá tem me ajudado a fixar melhor o conteúdo do livro. Então a experiência já tem sido bem interessante, era isso que eu tinha em mente, né, ao optar por uma nova organização. E nessa semana eu consegui tirar do papel isso, consegui anotar lá, consegui adicionar todos os livros, né, que eu li esse ano, e já estou aproveitando para anotar aquilo que eu tenho aprendido. Então tem sido gostoso, tem me ajudado a fixar aquilo que eu tenho lido, tem me ajudado a fazer exercícios, porque tem muitos livros que propõem exercícios, e eu não sei vocês, mas eu já li alguns livros que tinham exercícios, mas eu acabava lendo e eu deixava para fazer depois e nunca fazia os exercícios. Então tem me ajudado a colocar em prática, a fazer os exercícios, e tem me ajudado a parar, sabe, para pensar, analisar aquilo que eu tô lendo e registrar, fazer registros disso, porque tem uma parte lá no template que é justamente do diário de leitura. Todos os dias você pode colocar suas notas ali de como foram as leituras do dia, então isso é muito legal também para estimular a gente a parar, analisar, pensar naquilo que a gente tem lido. Então foi legal separar esse momento para fazer essa organização e tem sido bacana utilizar também. Vamos ver como vai ser aí nas próximas semanas, né? Talvez pareça para você algo assustador, mas será que parar para anotar? A gente geralmente não tem tempo, né, de parar para anotar tudo aquilo que a gente lê. E eu sei que realmente eu não vou conseguir anotar todos os dias, não vou conseguir anotar todos os livros, mas a minha ideia inicial é anotar pelo menos esses livros que são mais de estudo, né? Esses livros que trazem, livros que são sobre estudos mesmo, né? De pesquisa, ou livros que são sobre vida e comportamento cristão. Livros de ficção eu não tendo a fazer muitas notas, acredito que sobre esses livros eu vou fazer mais um resumo para me ajudar nas resenhas e tal, porque neles eu já faço notas no próprio livro, principalmente quando é e-book, né? Mas principalmente para esses livros de estudo, eu vou tentar me adaptar a esse modelo, vou tentar criar esse hábito de fazer notas. Mesmo que eu não consiga fazer as anotações todos os dias, o que eu também não acho necessário para todo dia para fazer anotação, realmente nem não vai dar todos os dias, mas pelo menos algumas vezes ali na semana, separar um tempinho para fazer isso. E o bom de usar o Notion é que dá para usar no celular, no tablet, então não preciso sentar no computador para fazer as minhas anotações. Eu posso anotar no celular mesmo, e aí em algum momento que der bobeira ali, ou mesmo quando eu estiver lendo, quero anotar ali algo rapidinho, posso pegar o celular e anotar. Então, acredito que ele vai ser mais fácil de utilizar, e se eu souber utilizar, ele vai ser muito bom, muito construtivo para mim. Depois eu continuo compartilhando com vocês, né, os frutos que essa nova organização vai me trazer. Bom, espero que os frutos dessa organização sejam muito bons, né? E espero que realmente me ajude aí a continuar fixando e aprendendo mais e mais. Bom, esse foi o nosso vlog dessa semana, espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho aí desse processo de organização, que esse vlog talvez tenha te dado ideias, te encorajado a organizar suas leituras aí também, a ler mais, a ler com mais propósito e intencionalidade. Acho que a gente precisa fazer isso, né? Muito mais do que simplesmente sair lendo muitos livros, a gente precisa ler bons livros, sabe? É claro que a gente pode ler aquele livro que é mais para entretenimento, não tem problema algum, mas ler com mais intencionalidade, sabe? Para que a gente possa absorver aquilo que a gente está lendo, para que a gente possa refletir, questionar, para que a gente possa extrair conhecimento dali também, para que esses livros abençoem a nossa vida, sejam edificantes, nos entretenham também, nos divirtam. Tem hora que a gente precisa ler aquele livro só para relaxar, né? Só para ser imersa em outro mundo, em outra realidade. Eu gosto disso também, mas acho que é muito importante a gente também saber ter um equilíbrio, sabe? Para poder analisar aquilo que a gente está lendo, tomar nota, para a gente poder pensar naquilo que está lendo e não só consumir de maneira desenfreada, né? Semana passada eu até compartilhei um vídeo aqui com vocês sobre distração e eu falei sobre o quão perigoso é estar distraído para nossa vida, para o nosso dia a dia, mas principalmente também para nossa vida espiritual. Então,
eu tenho tentado me policiar quanto a isso e a andar menos distraída, sabe? Acho que a distração na medida certa é fundamental para a nossa vida aqui nessa terra, mas a gente precisa diminuir as coisas que nos distraem. E eu tô falando até de realmente consumo, sabe? Nós fazemos parte de uma geração que consome demais, em demasia, e esse alto consumo pode prejudicar até mesmo a nossa mente. Então, eu tenho tentado buscar viver de maneira mais equilibrada e te encorajo a refletir um pouquinho sobre isso também. Leia bons livros. Como diz Spurgeon, se eu não me engano, leia bons livros, mas viva na Bíblia e, principalmente, leia com intencionalidade para refletir um pouquinho naquilo que você tem lido, para você poder absorver o melhor dos seus livros. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vlog, que ele tenha te inspirado, te encorajado de alguma maneira e que ele tenha edificado a sua jornada aí também, tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Não esqueça de curtir esse vlog, de deixar seu comentário e não esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrita. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!